nessa manhã a mensagem com o tema: o túmulo vazio, vida cheia. Túmulo vazio, vida cheia. E eu quero ler com você Marcos capítulo de número 16. O último capítulo escrito pelo apóstolo, pelo evangelista João Marcos. Marcos capítulo de número 16. E nós vamos ler todo o capítulo. Ele é bem importante, ele é bem preciso para nós nessa manhã, para os dias que nós estamos vivendo. Nós começamos no domingo passado uma série de mensagens. Eu vou falar durante esse mês todo, vão ser mais 2 domingos. Nós vamos falar no tema Jesus, o verdadeiro campeão. Amém? Não fique triste nesse mês, alguém já venceu. Alguém é o verdadeiro vencedor. E eu trouxe 2 mensagens domingo passado, estou trazendo essa agora de manhã. À noite eu vou trazer uma outra mensagem dentro desse tema. Eu quero convidar você a ler comigo esse texto. Marcos, capítulo de número 16, a partir do verso de número 1. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o povo o havia posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. E ela foi e contou aos que com ele tinha estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que os acompanhavam. Senhor, nós louvamos o teu nome agradecidos, Pai, com tanto amor, com tanta intensidade de generosidade e gratidão. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós, mesmo diante das nossas fraquezas, mesmo diante das nossas negativas, mesmo até diante do nosso afastamento. O Senhor continuou a acreditar em nós. O Senhor não desistiu da nossa história, e nessa
nessa manhã nós estamos aqui porque cremos que há uma nova porção, que há, Senhor, uma graça, um fortalecimento para sairmos desse lugar, não emocionados, mas entendendo aquilo que o Senhor já realizou. Espírito Santo, o Senhor tem toda a liberdade aqui para operar, para manifestar e realizar em conformidade com a vontade do Pai. Nós oramos e pedimos: leva a nossa mente, o nosso entendimento cativos à obediência a Cristo Jesus, e que tudo que ocorrer aqui seja para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome. É que nós oramos em nome de Jesus, amém, e glória a Deus e aleluia. Jesus é crucificado, acusado, né? Jesus em uma noite ele é acusado, julgado, sentenciado e condenado. Jesus vai para a cruz, vai ser crucificado, vai ser ferido, machucado, envergonhado, vai passar ali por essa exposição, por esse vilipêndio, diante de pessoas que ele curou, que ele restaurou, que ele ressuscitou, diante de pessoas que ele realizou milagres. Jesus, então, em conformidade com João 19:30, vai declarar ao Pai: está consumado, e entrega seu espírito ao Pai. Jesus então vai ser sepultado por um homem, um discípulo um tanto que discreto, um discípulo anônimo, José de Arimateia. Vai ceder um sepulcro aonde Jesus vai ser colocado. O corpo morto de Jesus vai ser sepultado. Aí nós chegamos no inteirinho desse capítulo que nós lemos, no capítulo de número 16, quando a minha Bíblia diz que terminado o sábado, termina o sábado, começa o domingo. É o início de um novo dia, é o início de um novo tempo, é o início do cumprimento de uma promessa, porque ele mesmo disse: derrubarão essa casa e em 3 dias eu a reconstruo. Aleluia. 3 dias para voltar a viver, 3 dias para mudar a história, 3 dias para mudar o contexto. E é exatamente aqui que ao término do sábado e ao início do primeiro dia do domingo, estão indo aqui algumas mulheres ao sepulcro: Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago. E elas estão indo, e elas não estão indo de mãos vazias. Elas estão levando aqui especiarias aromáticas, porque elas estão indo ungir um corpo morto. Elas estão andando em conformidade a uma tradição. Elas estão indo aonde Jesus está. Elas estão indo aonde Jesus foi colocado. Elas estão indo aonde Jesus permanece. Mas você entende isso? Elas estão indo por tradição. Eu não sei se tem alguém aqui que vai pegar, mas eu vou liberar. Eu quero crer em nome de Jesus que hoje acaba teu tempo de vir à igreja por tradição. Não, Deus não te chamou para vir à igreja por tradição. Eu acho que você deveria dar um glória a Deus e um aleluia. Não, pastor, não é tradição, não, nunca foi. Elas estão indo por tradição, porque todo mundo faz. Vamos fazer, vamos ungir, vamos levar a especiaria ao corpo, vamos fazer o que tem que ser feito. Jesus não te chama para uma tradição, Jesus te chama para uma relação. Aleluia. Você precisa entender isso. Eu não prego aqui para que você volte na quarta, eu não prego aqui para que você venha no domingo, ainda que tudo isso seja importante. Eu prego aqui para que você se relacione com Jesus todos os dias, em todo momento. Vir na quarta, vir no domingo, vir na ceia é consequência de uma vida de relação. Aleluia. Tem gente que tem tradição. Eu vou no culto na ceia. Tem religiões aí onde a pessoa vai uma vez por mês. Então a gente não vive de tradição, mas elas estão indo por tradição. Elas estão caminhando exatamente assim. Meu irmão, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas pensa comigo. Jesus dizendo assim: no terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí a minha pergunta é: se nós estivéssemos lá, aonde você estaria no terceiro dia? Não sei, mas eu já sei. Eu estaria na porta do sepulcro. Já estaria com os confetinhos ali, só esperando. Nós é animado, nós é avivado, nós é cheio de vida. O Zoe, a vida de Deus está em nós. Aleluia, está em você. Eu já estaria lá esperando, já com o grupo de louvor, violão. Estaria pronto. Ele falou: terceiro dia vou ressuscitar. Mas você entende que elas foram incrédulas?
Porque elas não foram para encontrar um Jesus que disse que ressuscitaria, elas foram para ungir um Jesus morto. A minha pergunta é: será que muitas vezes você não caminha na igreja assim? Você não veio para encontrar um Jesus que vive. Talvez você veio jogar um perfume sobre um corpo que morreu. Isso já passou, isso é passado. Ele está vivo, Ele reina. Ele não te chama para um ritual, Ele não te chama para uma tradição, Ele te convida para uma relação. É nessa hora que a gente pensa assim: que tolinhas elas, né? Que tolinhas, é verdade, eu estaria lá esperando. Se Ele prometeu que ia ressuscitar o terceiro dia, eu vou estar lá esperando. Mas aí eu faço mais uma pergunta: o que é mais fácil? Alguém que morreu ressuscitar? Ou alguém que já esteve em algum lugar voltar? O que é mais fácil? Me ajuda a pregar, gente. O que é mais fácil? Alguém que morreu ressuscitar? Ou alguém que já esteve em um lugar e disse assim: eu vou voltar. O que é mais fácil? É claro que alguém que já esteve em algum lugar voltar. Aí você fala: elas são incrédulas, porque não creram que Ele iria ressuscitar. E você, que Ele já disse que vai voltar. E a minha pergunta é: aonde você está? Qual a posição você tem? Se você crê, você fala: elas não estavam na porta do sepulcro esperando Ele ressuscitar. Mas eu te pergunto: e você está preparado para a volta? Está esperando? Porque Ele prometeu, aleluia. A Bíblia prometeu que Ele nasceria e Ele nasceu. A Bíblia prometeu que Ele seria morto e Ele morreu. A Bíblia prometeu que Ele ressuscitaria e Ele ressuscitou. Mas Ele também prometeu, aleluia. Ele está dizendo: Jesus está subindo e os anjos estão dizendo: varões galileus, porque vocês estão olhando aquele que sobe do mesmo jeito que Ele subiu? Um dia Ele vai voltar, um dia Ele voltará. Aleluia. Qual é a tua posição? Qual é o teu lugar quando você crê? E agora nós entramos na mensagem, era só a introdução. Aí elas estão indo, então você entende, o cristianismo, ele não começa numa religião. O cristianismo não começa numa lista de regras. O cristianismo não começa num apanhado de teoria. O cristianismo começa em um sepulcro vazio. O cristianismo começa em um sepulcro que está vazio, em um túmulo que está vazio. Elas chegam e o anjo vai dizer assim: por que é que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Por que é que você está procurando entre os mortos aquele que ressuscitou, aquele que está vivo? Então o cristianismo, né, é algo que talvez naquele momento poderia parecer o fim. Poderia parecer que não havia mais esperança, mas estava apenas começando. Aquelas mulheres, e eu quero declarar sobre a sua vida isso hoje, elas estão indo para o sepulcro com uma expectativa, mas o que acontece lá não tem nada a ver com o que elas esperam. Alguém pega isso? Talvez você veio com um pensamento, mas o que Deus fez é maior. Não vou nem falar que é o que Ele vai fazer, porque Ele já fez, Ele já realizou. Elas estão indo para lá pensando: nós vamos derramar um perfume sobre o Jesus morto. Não, vocês vão descobrir que Ele está vivo. Você vai descobrir que Ele vive, que Ele ressuscitou, que Ele venceu a morte. Então elas estão indo, e enquanto estão indo, né, elas não vão encontrar lá o que elas queriam, mas elas vão encontrar o que Deus queria que elas encontrassem. Elas vão encontrar aquilo que Deus desejava para a vida delas. E é tão interessante, porque enquanto elas vão com esse pensamento, né, estão indo lá oferecer algo para Jesus. A gente não veio para dar nada a Ele aqui, a gente veio para agradecer o que Ele já fez. A gente veio porque já entendeu o que Ele já fez. Então elas estão indo, e enquanto estão indo com esse pensamento, qual é a fala? Porque a fala nada mais é do que a expressão daquilo que está na nossa mente. A própria Bíblia diz: a boca fala do que o coração está cheio. Então enquanto estão indo caminhando com esse pensamento: vamos lá perfumar Jesus morto. Não, até o final do culto você vai ser avivado, eu creio, em nome de Jesus. Vamos lá perfumar o corpo, vamos ungir o corpo de Jesus morto. Enquanto estão indo, o que elas lembram? De obstáculo.
O que é que elas lembram? De impedimento. Tem gente aqui que Deus levanta e fala: eu vou te usar, você vai anunciar, você vai falar, você vai propagar, você vai se mover debaixo da palavra. Você já começa a enxergar pedra. Você nem começou a andar e já está preocupado com a pedra no caminho. E elas estão indo, e elas enquanto vão, elas estão dizendo assim: mas quem vai rolar a pedra para nós? Eu não sei se você entendeu, mas tem gente aqui que Deus hoje está dizendo, e eu falo com amor e carinho, põe mais amor e põe mel nas minhas palavras, mas Deus está dizendo: é tempo de parar de dar desculpa para viver a minha vontade, é tempo de parar de dar desculpa para viver o meu propósito. Alguém pega isso nessa manhã? E elas estão indo e está dizendo: e agora? A gente até vai lá, mas tem um impedimento, tem uma pedra, tem algo lá que está atrapalhando, tem algo no caminho. Muitas vezes a gente vai para a presença de Deus assim, com preocupações, com medo. A gente vai com angústias, a gente vai pensando: tem algo lá que me impede, tem algo lá que me atrapalha, tem algo lá que vai ser um obstáculo. Você entende o que eu estou dizendo? Muitas vezes você está indo para a presença de Deus, mas dando mais valor para o obstáculo. Muitas vezes a gente está caminhando, vem para a igreja, caminha, está lá, está fazendo, mas muitas vezes dando mais atenção para a pedra, dando mais valor para a pedra. Eu estaria numa palavra de fé. Vamos lá, ele falou que ia ressuscitar. Então o que é uma pedra para aquele que tem poder para ressuscitar? O que é uma pedra para aquele que pode todas as coisas? Mas aquelas mulheres estão indo assim: quem vai tirar esse obstáculo da minha frente? Tem gente aqui que o Espírito Santo queima propósitos de Deus no teu coração, mas você fica dizendo: tem obstáculo, tem barreira, tem pedra grande. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou realizar? Como é que vai acontecer? Eu tenho uma notícia para vocês: as mulheres, ao chegarem ao sepulcro, elas chegam com um problema teórico. Por que teórico? Porque aquele problema só existia na mente delas. No natural, ele já havia sido resolvido. Ah não, se você entendesse isso, você estaria glorificando, porque você chegou aqui com um problema, você chegou aqui com uma dificuldade, e aí você fala: como é que eu vou adorar se tem essa pedra? Como é que eu vou adorar se tem esse obstáculo? Como é que eu vou adorar se minha casa está desse jeito? Como é que eu vou adorar se minha vida está assim? Deixa eu dizer, quando elas chegam no sepulcro, aquilo que era obstáculo já havia sido removido, Deus já havia operado. Aleluia! Se Jesus ressuscitou, tem mover. Se Jesus ressuscitou na tua vida, na tua história, aquilo que era obstáculo não te impede mais. Já não está mais no caminho, o obstáculo foi removido. Sabe qual é o problema? O maior problema não é o tamanho da pedra, o maior problema é o tamanho da tua incredulidade. O que nos para não é uma pedra grande, é uma fé pequena. O problema não é que tem pedra no caminho, o problema é que tem falta de fé em quem está caminhando. Pedras vão surgir, e vou dizer, tem pedra que ele rola, mas tem pedra que é ele que vai mandar você rolar. À noite eu vou falar do Lázaro, e a pedra inverte. Tem pedra que quando você chegou já moveu. Porque às vezes você vem para um culto desse, você fala assim: o pastor falou, voltei para casa, voltei para a empresa, e a pedra está lá. A pedra que ele não rola, ele te dá força para você rolar. É isso que você não entende. Muitas vezes nós queremos que Deus seja o Aladim. A tempestade que você está pedindo para que passe, Ele está te usando para te capacitar. Enquanto você está dizendo: Senhor, passa a tempestade, Senhor, muda a tempestade, Ele está dizendo: não, eu estou usando a tempestade para te mudar. Senhor, rola a pedra, não, eu estou usando essa pedra para te deixar forte. Não, adora um pouco aí, irmão, adora um pouco, adora. Não peça para Deus diminuir o tamanho do teu inimigo, peça para Ele te dar mais força, para Ele te dar mais fé. Um gigante vai parar um exército, para um exército sem fé, mas não pode parar um menino cheio de fé. Aleluia! Um gigante, um problema, uma grande limitação pode parar um exército de homens, mas não para um menino de fé.
Davi vai para o campo de batalha em obediência à palavra do seu pai. Vai alimentar, vai levar comida para os irmãos e trazer notícia deles. Está obedecendo ao pai. Quer ter vitória? Ninguém? Então deixa só para mim. Então todo mundo já está. Quer ter vitória? Obedeça ao que o pai ordena. Ah, mas eu vou levar queijo no campo de batalha? Se foi o pai que mandou, eu vou. Eu vou levar comida para aqueles irmãos que nem se lembram de mim? Mas eu estou fazendo por amor ao pai. Mas é um povo que esquece de mim, é um povo que fala mal de mim, é um povo que se pudesse me matava, não tem problema. Eu estou fazendo porque se o pai mandou, e se o pai mandou não é sugestão, é ordem. Davi vai, não, você não está entendendo. O caminho de obediência te leva ao propósito da promoção. Eu quero ser promovido, mas não quero ser obediente. Não, chama o iFood, eu não vou levar. Davi leva, quando chega ele vê o gigante, cheio do Espírito Santo. Ninguém vai fazer nada com esse incircunciso. Porque para Davi, Golias não é gigante, Golias é desobediente. Golias é órfão, não tem paternidade, está entendendo? Você fica chamando o teu problema de gigante. Não, gigante é o teu Deus, grandioso é o teu Deus, aleluia. O problema é só uma circunstância, o problema é só um momento. Vai olhar e vai dizer, ninguém vai fazer nada, eu vou. O que é que vai ganhar quem fizer? Quem derrubar o gigante, vai ganhar isenção de impostos. Não paga mais imposto, glória a Deus, aleluia. E ainda vai ganhar a mão da filha do rei em casamento. Davi diz, tá para mim, sou eu. O irmão vai dizer, o que você está fazendo aqui? Quem é você? Está entendendo? Está lá alimentando e está sendo mal visto, está sendo julgado, mas não para, porque o pai me mandou. Eu estou debaixo de uma palavra do pai, e se eu estou debaixo de uma palavra do pai, nada pode parar, nada pode deter, eu vou me mover. Está para mim, eu vou. Nessa hora o rei Saul vai dizer, então você vai, veste a minha armadura, porque guerreiro precisa de armadura. Davi vai tentar, até aceita, vai pôr, mas fica desconfortável, porque a armadura de Saul não tem o número de Davi. Cadê o pessoal dos dress code, das modas, né? A armadura de Saul é de Saul. Pegou ou não? Para de querer vestir a armadura dos outros. Deus tem uma armadura do seu tamanho. Deus tem uma armadura para você, aleluia. Para de querer se proteger na armadura do pai, da mãe, do não sei quem, do pastor. Não, Deus te levantou, tem uma batalha que é tua. Não, agora vai ter que ter fé para receber o que eu vou falar. Tem um gigante que leva teu número. Vitorioso não é aquele que passou a vida inteira sem nunca. Tem crente correndo de tempestade, tem crente correndo de gigante, tem crente correndo de luta. Está faltando ler Bíblia. Porque quando a gente lê Bíblia, os homens de Deus que mais provaram de Deus foram aqueles que estavam na tempestade, foram aqueles que enfrentaram a batalha, foram aqueles que ainda que fosse 300. Quer ver o povo ver alguma coisa diminuir? É só 300? Mas Deus está com os 300, aleluia. Não tem problema, tem medo, corre. Não tem posição, vaza. Mas é os 300 que Deus vai dar vitória. Você pode não ter a maioria, mas se você tem o céu ao teu favor, você é a maioria. Você e Deus é a maioria, aleluia. Santo Deus, eu vou, deixa comigo. Golias olha e vai dizer, você. E você está achando que eu sou o quê? Para você vir com pau e pedra aí? Davi não vai fazer nada diferente do que já fazia. Davi só vai fazer no público o que já fazia no secreto. Os Golias temem aqueles que têm vida no secreto com Deus. Davi vai só fazer no público o que já fazia todo dia. Não é a força de Davi que derruba Golias, é Deus através de Davi. Mas para que Deus derrubasse Golias através de Davi, Davi teve que obedecer. Eu quero que Deus faça, eu quero que Deus use, E por que você não obedece?
mas é só uma pedrinha, é só uma funda que eu tenho. E ele não precisava nem disso. Se ele estiver com você, o sopro derruba, porque não é na tua força, é na força dele. Essa semana eu falava com a minha esposa, Vi, acontece coisas assim que você fala, não podia acontecer, e acontece. Eu estou falando aqui, esse mês eu estou tão na unção do segundo semestre, que eu já comecei a receber restituição do imposto de renda. Falei, Jesus, é para mim mesmo. Eu estou que nem a Rochelle, peguei o cheque da restituição. É Brasil, gente. E aí Deus quer promover, Deus quer impulsionar, Deus quer mostrar quem Ele é para você. Pensa comigo, Abraão subindo aquele monte para entregar Isaac, gente. E aí a minha Bíblia diz que no momento que Abraão vai sacrificar o menino, porque ali não era só um pai temente, era um filho que conhecia o pai que tinha. Eu vou repetir, ali não era só um pai temente, era um filho que conhecia o pai que tinha. Pais imaturos geram filhos infantilizados, mas pais espirituais vão gerar filhos cheios do Espírito Santo de Deus, eu creio. Não é teoria, não é religioso. Tem muito filho religioso que sabe tudo de teoria, mas não tem vida. A coisa mais terrível que existe, gente, é você conversar com alguém que sabe tudo teoricamente de alguém, mas que você não sente o cheiro da pessoa na vida dele. Entende o que eu falo? Tem gente que fala de A a Z da Bíblia, mas fala nunca esteve com Deus de verdade, porque não teve caráter mudado, não teve vida transformada. Teoria não transforma, teoria acrescenta conhecimento. Mas o relacionamento gera toda a transformação. É aquele momento que você quer fazer algo errado naturalmente, mas o relacionamento diz, não, lembra da teoria, agora ela precisa ver. A teoria não é para você esfregar na cara dos outros para dizer que conhece. A teoria é para a gente viver aquilo que sabe. E é nessa hora que o Espírito Santo entra em ação. Você vai fazer isso mesmo, você vai fazer dessa forma, você vai continuar brincando com a minha obra, com o meu reino, você vai continuar brincando com o casamento, com a família, com as pessoas, você vai continuar, você tem toda a teoria que você tem, se você não pratica, ela te julga, ela torna aquilo que vai te condenar, porque você conhece, você sabe o que tem que fazer e não faz, mas usa para apontar para o outro. Não, vamos olhar para a gente. Tem um gigante aí no teu caminho, que não é para te derrubar, mas é para te promover a um novo nível em Deus. Nós somos fracos, a funda não tem força, a pedra nada pode, mas o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. A gente só tem que, sabe por que muitas vezes a gente não joga a pedra? Porque a gente tem vergonha do que vão dizer da gente. E essa pedra é boa, não é pedra de acusação, não é a pedra dos religiosos lá julgando. É a pedra que Deus fala vai derrubar o gigante, pega a funda. Aí você fala, essa funda? Para derrubar um gigante? É só para você entender que não é a funda, não é a pedra, não é a tua mira, não é você, mas é quem está na tua vida. Aleluia. Davi, você vem contra mim com paus e pedras? Não, você está enganado. Eu vou na força do Deus de Israel. A minha força não está na pedra, a minha força não está na funda, a minha força está no nome que está sobre a minha vida, do Deus de Israel. E digo mais, Ele vai me dar você hoje aqui nas minhas mãos, e eu vou cortar a tua cabeça. Tem gente que continua tendo o mesmo problema, porque ainda não cortou a cabeça do gigante. Tem gente brincando com o gigante, ciranda a cirandinha. Inimigo não é para brincar, inimigo é para derrotar. Inimigo não é uma pessoa, porque a nossa briga não é contra luta e sangue, mas contra principados, potestades e forças dominadoras. Quando eu estou falando de inimigo, não estou falando de uma pessoa, tá bom? Você entende? São situações, são batalhas que nós temos, mas entenda o obstáculo. Eu preciso voltar para cá para a gente terminar. Eu fui longe, né? Fui lá para Davi, volta para cá. O seu maior problema não é a pedra que está na sua frente, o maior problema é a falta de fé que Deus ressuscitou Jesus. Que o Deus que ressuscitou Jesus também move pedras, Ele também faz. Então elas entram lá procurando, elas chegam, não tem mais pedra. Se não tem mais pedra, tem acesso. Está entendendo porque tua vida pode ser transformada? A minha Bíblia diz que quando Jesus está na cruz, o que acontece? O véu se rasgou. O véu não rasga de baixo para cima, o véu rasga de cima
para baixo. Por quê? Porque era tão grande, tão espesso, que não poderia ser feito por mãos de homem. Não foi o homem que abriu acesso, foi Deus que permitiu. Aleluia! Na verdade, Deus não abriu para você entrar, Deus abriu para ele sair e vir habitar dentro de você. E é isso que nós precisamos. O Espírito Santo habita dentro de nós, ele é Deus. Atos 5, Ananias e Safira, porque vocês tentaram enganar o Espírito Santo mentindo? Não mentiram a homens, mas mentiram a Deus. O Espírito Santo habita dentro de você. Então não tem mais obstáculo, tem acesso. Mas quando acessa, o que é que elas estão procurando? Um corpo morto. Tanto que o anjo vai dizer: por que é que vocês estão procurando morto aquele que está vivo? Ele não está mais aqui. Sabe o que o anjo está dizendo? Esse sepulcro não pôde conter Jesus. Essas paredes, não sei se você sabe, mas a minha Bíblia diz que um dia o céu não vai mais conseguir conter Jesus, e Ele virá. Ele virá. Então nós servimos a um Cristo vivo. O cristianismo não é sobre rituais, é sobre relacionamento. É relacionamento com... Irmão, pensa comigo. Quem aqui se relaciona com morto? Ninguém. Com morto a gente não fala, com morto a gente não conversa. Morto não dá sugestão, morto não confronta. Não é isso? Morto não tem mais vida. Lógico, né? Morto não tem mais vida. Jesus está vivo. Então o cristianismo não é sobre rituais. Cristianismo é sobre relacionamento com alguém que venceu a morte. Alguém que morre, você faz homenagem, mas alguém que vive, você se relaciona. Esse é o problema. Às vezes a gente se tornou crente que vem no culto homenagear, mas Jesus não está morto para receber homenagem. Ele está vivo, esperando o relacionamento. Quando você vai ler a Bíblia, irmão, e se você não consegue achar sentido, você ainda está se relacionando ou interagindo com alguém morto. Porque eu, quando abro a Bíblia, não é apenas um livro. Quando nós abrimos a Bíblia e lemos, é Deus falando conosco. Quando você está lendo a Bíblia, por isso que não dá para fazer, eu vou ler 500 capítulos por dia. Não, lê aquilo que você consegue receber. Se for um capítulo por dia, leia. Você não vai conseguir ler a Bíblia toda lendo um capítulo por dia no ano, mas você vai ler a Bíblia todo dia do ano, lendo um capítulo. Então, o ler a Bíblia é ouvir a Deus. O orar, se eu entendo que Ele está vivo, se eu entendo que é um relacionamento, quando eu estou orando, eu estou falando com Deus. É sério ou não é? Se eu entendo que eu estou falando com alguém que está vivo e está recebendo o que eu não falo qualquer coisa. Você está entendendo? Você não está diante de um atendente do Mercado Livre, da Shopee, que você vai dizer: eu quero isso, aquele outro, me manda 10 desse, 10 daquele outro. Não, a igreja precisa entender isso. Se é um relacionamento, eu estou me relacionando, eu amo, meus filhos acordam de manhã: bom dia pai, como é que você está? E aí eu sou xarope, eu falo: eu te amo. E aí eu fico olhando assim: fala que me ama, eu amo. Aí o Manu, eu falo ele falar que me ama em inglês. I love you daddy. Isso. Fala em 5 línguas diferentes. Mas aí você chega só para Deus para dizer: Deus, isso aqui, aquele outro que o Senhor não me dá, aquele outro que o Senhor não resolve, aquele outro que o Senhor não faz. Parece que você não acredita que Ele ouve. Porque se você entende que Ele te resgatou, te salvou, te libertou, mudou tua história, quando você vai, não é para pedir, é para agradecer. É para dizer: Senhor, Senhor, como é bom poder falar com o Senhor, como é bom saber que o Senhor... Irmão, quem aqui é pai? Me ajuda aí, ergue a mão aí, os pais e mães, pode ser pais e mães aí, todo mundo aí, ó. Diga uma coisa: na sua casa, seu filho precisa fazer campanha de oração para que você dê para ele aquilo que é necessário? Por quê? Porque o pai sabe do que o filho precisa, e muitas vezes o pai dá antes do filho pedir. Só precisa viver de mendigância quem não conhece o pai que tem.
me dá. Eu vou fazer uma campanha para o meu pai botar comida no prato hoje. Para o meu pai não, o pai sabe da necessidade que o filho tem. Por isso o filho não pede tempo pedindo, usa teu tempo agradecendo, celebrando, adorando, porque ele sabe do que você precisa. Então servimos a esse Deus. O anjo está mencionando ali, ele não está aqui, digo mais, tem direção. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Diz para os discípulos que ele já está indo adiante na Galileia, porque isso é ser discípulo de Jesus, é a gente seguir o mestre. Ele é mestre, não mordomo. Mestre a gente obedece, mordomo a gente dá ordem. E ele é mestre, ele é para ser seguido. Para de ficar entrando em lugares e dizer: Senhor, vem comigo. Para de ficar entrando em negócios e dizer: Senhor, baliza. Para de se aliançar com quem não deve, dizer: Senhor, me ajuda. Não, antes pergunta: Senhor, o que o Senhor tem? O que o Senhor quer? Para onde o Senhor quer que eu vá? Sabe o que tem te consumido? Não é nem coisas que talvez não deram certo por conta do tempo. Talvez são coisas que Deus nunca quis para você, e você ainda fica dizendo: Deus conserta, arruma, abençoa. Não, começa a perguntar: Jesus, vai na frente e eu te sigo. Vai indo à frente, eu vou seguir. Então ele está dizendo: vai, e diz aos discípulos que ele está indo a Galileia, que ele está indo adiante. Sabe o que ele está dizendo? Diz para eles se encontrar com ele, porque ele está... Tem alguém aqui que veio se encontrar com Jesus aqui? Aleluia, glória a Deus. Porque encontro é vida diária, todos os dias. Não adianta encontrar no domingo e perder na segunda. Me conheçam e prossigam em me conhecer. Diz para os discípulos, já estamos indo para o final. Diz para os discípulos e para Pedro que ele está indo adiante de vós na Galileia. Está entendendo? As mulheres vão com um pensamento, achando que vão encontrar alguém morto. Ele ressuscitou. Elas vão pensando num obstáculo, o obstáculo já foi removido, e agora tem uma direção. Vão e se encontram com ele. E aí a minha pergunta é: Pedro não era discípulo? Era. Então quando Jesus fala assim, vai e diz a Pedro, vai e diz aos discípulos, Pedro já não está no pacote? Para Jesus está, mas não para Pedro. Pedro havia negado Jesus, lembra? Antes que o galo cante, você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro, você vai me negar. E quando Pedro nega a 3ª vez, o galo canta. Pedro olha e encontra o olhar de Jesus. E a minha Bíblia diz: e Pedro chorou amargamente. Porque aqui Jesus está dizendo assim: vai e diz para os discípulos e a Pedro. Talvez você está aqui hoje e está com o teu coração tão apertado, porque nessa semana se negou, nessa semana você fraquejou, nessa semana você esqueceu daquilo que ele prometeu, você esqueceu do compromisso. Quem sabe nessa semana você voltou, porque sabe o que Pedro vai fazer? Pedro vai voltar a fazer o que fazia antes de Jesus. Quando Jesus não perdeu, Jesus venceu. Jesus está... O que o texto de Marcos diz? Que ele assentou à destra do Pai. Ele está assentado à destra de Deus. Ele está posicionado. E nesse momento, ele está lá vitorioso. Pedro viu isso, vê ele subir. Mas quando ele sobe, Pedro diz assim: eu vou voltar a pescar. Eu vou voltar. Deixa eu dizer, Jesus te chamou para algo maior. Não volte a fazer aquilo que era inferior. Alguém pega. Jesus te chamou. Ei, gente, vocês eram pescadores de peixe, mas agora comigo, nessa nova estação, nesse novo ciclo, nessa nova configuração, vocês vão ser pescadores de homens. Pedro volta a pescar. Então quando Jesus está dizendo assim, diz para o Pedro, sabe o que ele está dizendo? Pedro, eu não desisti de você. Pedro, você me negou, mas eu não desisti de você. Pedro, você voltou a viver o natural, mas eu não desisti de você. Pedro, você voltou a confiar na pesca humana, mas eu não desisti de você. Pedro, talvez você já não se sente mais como um discípulo, mas eu não, meu Deus, eu imagino ela chegando com a notícia. Gente, Jesus mandou dizer para os discípulos,
imagino quando ela fala isso. Pensa comigo, assim. Olha, Jesus mandou dizer para os discípulos. Eu penso Pedro nessa hora dizendo: ixi, deu ruim, que eu já não sou mais. E eu acho que ele vai saindo meio de lado assim. Ele mandou dizer para os discípulos, mas também para você, Pedro. Ele também citou teu nome, Pedro. Ele também diz: talvez você hoje não se sente mais como um discípulo, mas ele está dizendo: você ainda é. Para mim você nunca deixou de ser. Aleluia, glória a Deus. E por último, tem uma comissão aqui, gente. No verso 15, então ele diz: vocês entenderam tudo isso? O obstáculo já não há mais, foi removido. Jesus não está morto, está vivo. Ele te chama para relacionar, irmão. Ele te chama, tem acesso, tem livre acesso. E aí ele vai dizer então: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Muitas vezes nós nos tornamos o sepulcro que mantém Cristo preso, porque Ele não mandou a gente parar no sepulcro. Ele mandou a gente sair e anunciar vida, pregar o evangelho. Que é isso? Olha, o sepulcro está vazio, Ele não está mais lá, Ele ressuscitou, aleluia. Hoje está à destra de Deus no céu, mas também aqui, através da presença do Espírito Santo, aleluia. Porque Ele disse: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o outro não virá, outro de mesma essência. Esse é o Espírito Santo. Então a ordem é essa, para não ficarmos dentro de quatro paredes. Está entendendo por que você precisa estar no culto? Porque você recebe no culto para transbordar lá fora, para viver todos os dias. Não é para uma tradição, é para uma relação, é para um relacionar. Deus quer usar a sua voz. Vai ficando de pé, por favor. Quer usar a sua voz no trabalho, na família. A boa notícia é essa: o túmulo está vazio, a graça está disponível. Hoje nós podemos dizer: o túmulo está vazio, mas a vida está cheia. Ele não está mais lá no túmulo, aleluia, mas a nossa vida está cheia. E aí, pastor, mas é difícil, tem luta, tem prova, tem dificuldade? Tem, na verdade tem, mas deixa eu dizer, tem sinais também, tem maravilhas, tem prodígios. Os sinais não são nossos, os sinais é na vida daqueles que obedecem. Meu Deus, entenda isso, irmão. Para de seguir sinal, começa a produzir sinal. Não é você que faz, mas é a tua vida que manifesta. A igreja de Jesus não é aquela que diz: o sinal está lá, vamos lá. O sinal está lá, não, vamos lá. Não é os que creem que seguem os sinais. Os sinais seguirão aqueles que creem. Vai ter sinal na tua casa, vai ter sinal na tua família, vai ter sinal na tua empresa, vai ter sinal na nossa igreja. Porque Ele disse aqui, Ele disse, aleluia: estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, nada lhes fará dano. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Aleluia! Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram. Quem aqui vai sair dessa manhã não apenas com conhecimento, mas com entendimento? Quem vai sair daqui para praticar o que ouviu? Então olha o que diz: então saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles e confirmava com sinais a palavra que o acompanhava. Vamos orar. Senhor Deus, nós oramos nessa manhã